O que me causa espanto é ver o Flamengo com esse elenco, com um trabalho já de mais de 6 meses, abusar de cruzamento, de chuveirinho. Para mim, desse ano que eu vi, foi o pior jogo. Mérito aí para o sistema defensivo, mas eu vi um Flamengo lento. Perdeu uma chance de ganhar moral, confiança. Emocionalmente, foi um arraso. Ganhou, mas continua ruim. A bola não chegou, alguns jogadores abaixo da crítica, a tática não foi a correta. A gente pode discorrer sobre muitos assuntos, mas, desculpa, não contar com os jogadores que estão machucados, com um elenco desse, com uma folha salarial dessa. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no ESPN FC, o pessoal analisando, falando sobre esse Flamengo que não está vivendo um bom momento. O Tite muito pressionado aí pelo torcedor, muitos já pedindo a cabeça do Tite, né? Pedindo a saída do treinador. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o Pascoal, o Zinho, o Mauro Naves, a Daniela Boaventura também falando sobre esse Flamengo. Créditos do vídeo, a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. E outro carioca, o Flamengo, jogou com o Maracanã para 40 mil pessoas. Pascoal disse que foi pouca gente. Será que foi isso? O Gabriel entrou no segundo tempo. O Amazonas armou a retranca lá atrás para jogar, quem sabe, por uma bola, não conseguiu essa bola, mas conseguiu, Pascoal, impedir que o Flamengo fizesse um bom jogo e ampliasse essa vantagem para, não digo goleada, mas um placar mais elástico, que foi o que todos nós apostamos aqui ontem. Quero dar os parabéns para o Amazonas, os parabéns para o Adilson. Como disse o Mauro aqui, foi um baita zagueiro. O Adilson levantou a taça de campeão do mundo com o Corinthians aí nesse estádio, né? O Adilson era zagueiro do Corinthians, né? Era o Fábio Luciano, nosso companheiro aqui, e o Adilson, a dupla de zaga do Corinthians. Então, parabéns para ele, porque ele conseguiu enxergar o jogo dentro das possibilidades que ele tinha para enxergar essa partida. E entra ainda mais reforçado no setor de defesa no segundo tempo. Eu poucas vezes vi o time do Amazonas passar da linha do meio-campo, né? Eu vi o Sassá em 2 oportunidades sem a possibilidade do contra-ataque, mas claro que com a vitalidade e a chegada dos zagueiros do Flamengo, ele acabou sendo impedido de prosseguir na jogada, roubaram a bola. Então o Flamengo foi o dono do jogo, mas o Flamengo se aproveitou muito mal de todas as circunstâncias da partida. Quais são as circunstâncias da partida? A parte técnica, a parte tática e a parte mental. O time do Flamengo trabalha muito a bola. É uma característica do Tite? É uma característica do Tite. Mas o time do Flamengo finaliza muito pouco. O time do Flamengo, numa partida como essa, tinha que ter um muito maior poder de finalização, muito maior poder de clareza de finalização. O time do Flamengo não tem muitas aproximações. O time do Flamengo depende muito das individualidades e pouco das jogadas preparadas. Pouquíssimas jogadas são preparadas do time do Flamengo, pouquíssimas jogadas. Você pode dizer, mas a saída, o gol do Flamengo saiu numa jogada que já é conhecida desde o tempo do Dorival Júnior. Abre o ponta, abre a bola para o ala fazer o cruzamento para a chegada de quem está dentro da grande área, e foi exatamente o que aconteceu. Uma jogada muito conhecida por parte dos torcedores do Flamengo. Eu vou entrar na parte final do jogo. O Flamengo vence por 1-0. Para mim, a vitória é importante, mas é insuficiente para acalmar o ânimo, o ímpeto do torcedor. E aí chega no final da partida, e eu não gosto desse negócio de vaiar o time com a bola rolando. Eu não gosto. Existem torcidas que não fazem isso, mas a torcida do Flamengo faz. É o jeito da torcida do Flamengo protestar, né? Eu posso não gostar, mas eu admito que há motivo para a torcida protestar. Pela qualidade do jogo, pelo formato do jogo, a entrada do Gabigol com 30 minutos, o Gabigol pouco pegou na bola, pouco participou, e eu entendo porque ele participou pouco, né? E ao contrário do Tite, eu acho que ele tinha que fazer isso mesmo, que é para dar jogo pro cara, não o Tite se lamentar de ter dado 30 minutos pro Gabigol e o Gabigol não ter produzido, esperava que ele ficasse um tempo um pouco menor. Acho que essa parte aí da reclamação com o Tite passa do tom, eu não gosto, é uma questão pessoal, tá?
eu não gosto. Eu não acho deselegante, mas eu entendo a manifestação da torcida. Mas acho deselegante, mas entendo a manifestação. Muito pouco. É muito. O time do Flamengo é muito. Eu falei para vocês que se menos de 3 hoje eu não ia sorrir. Eu não estou sorrindo para falar do Flamengo, de jeito nenhum. O Flamengo ganhou, mas não tem zero sorriso. Zero sorriso. O Zero. Gabriel entrou com 18 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco a gente pode escutar o Tite, mas antes eu quero ouvir vocês sobre o jogo, né? Porque são muitas coisas para se falar, assim, muitos momentos de jogo para se falar. As vaias a gente... Aqui, triangulações, posicionamentos, saída de bola. Eu não vi nada disso. Movimentação, toque de bola ofensivo. Como é que o time ia passar por uma defesa postada? Se seria na individualidade, seria no toque me voe. A senhora montou um monte... A senhora ontem foi a dona Perguntinha. Eu tenho o meu amigo o Respostinha, que ele tem resposta para tudo. Agora foi a senhora Perguntinha. Montou um monte de perguntas. Eu vou perguntar de novo para você, então. Você viu a resposta de alguma dessas perguntas que eu fiz ontem em campo? Não, sou bem sincero para a senhora, não. Eu vi muita bola cruzada na área. Então, aí aqui está o pontozinho para te ouvir sobre o jogo. Daqui a pouco a gente fala da declaração do Tite, do Gabriel especificamente também. Mas, assim, para te ouvir sobre o jogo, Tetra, o Amazonas fez o que se esperava dele, né? O que me causa espanto é ver o Flamengo com esse elenco, com um trabalho já de mais de 6 meses, optar ou só ter o recurso para, nesse momento, com o time disposto dessa maneira do outro lado, abusar de cruzamento, de chuveirinho, porque parece que ou o individual vai aparecer por si, ou o coletivo não consegue furar essas barreiras que vão ser comuns, porque o Flamengo é um adversário a ser batido pelos times de menor expressão. Então, assim, muita gente vai jogar fechada contra o Flamengo. E isso é a minha preocupação e o meu espanto com o que não foi construído até aqui, Zinho. Quero te ouvir sobre o jogo. E muita gente que tem qualidade muito maior do que o Amazonas, né? O Adilson armou o sistema defensivo, foi muito bom, dedicados os atletas do Amazonas, né? Se empenharam, fizeram a parte deles. Tinha um garotinho ali do lado esquerdo, Serafim, que tentou partir para cima ali, principalmente no primeiro tempo, mas não aguentou, né? O moleque vinha para voltar toda hora, até foi substituído. Mas assim, deu trabalho pro Varela, pro Fabrício Bruno, encarou. Tinha o Sassá, que também tinha o escape, né? Incomodou também, mas muito pouco, né? Muito pouco. O Flamengo vai enfrentar pela frente equipes com qualidade para fazer essa boa marcação, mas com qualidade para espetar, para fazer o contra-ataque. O que me chamou a atenção, para resumir, Daniela, pior jogo do Flamengo na temporada, para mim. Dos jogos, vocês sabem que eu assisto a maioria dos jogos. Quando eu posso, se eu não estiver trabalhando, eu vou assistir jogo do Flamengo. Para mim, desse ano que eu vi, foi o pior jogo. Mérito aí para o sistema defensivo, mas eu vi um Flamengo lento. Quando o Flamengo tinha bola, quando roubava uma bola no sistema defensivo, as poucas vezes que o Amazonas saía, o Flamengo era lento. O Flamengo não conseguia encaixar uma transição um pouco mais rápida para furar essa marcação. Era nesse momento que tinha que ter essa velocidade. Não tinha, não teve. O Tite está sendo muito cobrado, tem a razão, a torcida, ele não foi bem, até nas mexidas, acho que eu não tiraria o garoto, que era quem ia para cima no mano a mano, e nem o De La Cruz. Lohan. Num jogo que o Flamengo não está sendo atacado, eu abriria a mão de um volante, principalmente o Alan, que não fez um bom jogo e já tinha cartão. Apesar que o Gerson também não fez um bom jogo. Mas os jogadores, que é aquela coisa assim, o Flamengo não vai muito bem, mas tem a qualidade individual para resolver um jogo. Teve no momento, para mim assim, o Vinha foi o melhor. Se alguém ali, e o Pedro fez o gol, mas depois a bola não chegou mais para ele. Mas o Vinha ainda tentou alguma coisa. Mas no resto, a cobrança é em cima do Tite, mas os jogadores também. Né? A dupla de zaga lenta, trabalhava, demorava. Assim, 1-0 tá bom. Me decepcionou. Para mim foi o pior jogo do Flamengo na temporada. Mauro, eu acho que a cobrança, quando começa no Tite, porque é isso, fica um jogo que o outro time ia se fechar, você já sabia que isso ia acontecer, obviamente, o jogo no Maracanã. Então, você fica esperando variações, né? Como é que vão furar isso? Isso acontecia também antes, quando ele estava na seleção, nos anos todos. Já sabia que ia encontrar adversários que iam se fechar contra o Brasil, como vão se fechar
contra o Flamengo, ainda mais numa diferença técnica desse tamanho. Então ele tem que procurar alguma coisa. Não conseguiu. Futebol super burocrático, sabe? Falar a verdade, jogo chato, sonolento, bola para lá, bola para cá. Isso que o Zinho falou, parece que o 1-0 já estava bom. Não podia estar bom. Podia estar bom não, porque perdeu uma enorme chance de poupar jogadores no jogo de volta. Ia ser uma festa lá do mesmo jeito. Vai estar em casa lá o Flamengo? Vai. É óbvio que lá em Manaus vai ter muito mais torcedor do Flamengo do que do Amazonas no estádio. Vai se sentir em casa novamente. Mas não sei se vai, por causa disso, arriscar levar um time mais ou menos. Vai ter que, pelo menos, botar no avião a cavalaria toda, porque pôr no banco e, olha, esse negócio apertar segundo tempo, ou seja, mas vai ter que levar os caras lá. E outra coisa, perdeu uma chance de ganhar moral, confiança, emocionalmente, foi um arraso. Não vinha perdendo, emocionalmente estava mal, porque vinha perdendo, aí você fica nesse astral ruim. Ganhou, mas continua ruim, com as vaias, com o que não mostrou, não melhorou nada para os próximos jogos. Agora o time se encheu. O torcedor saiu mais bravo nesse jogo. O Botafogo jogou melhor. Exatamente. Mas o torcedor sai mais bravo com esse jogo do que com os últimos 3, imagino eu, né? O Palmeiras foi fora de casa, o Bolívar tinha altitude, mas apesar de ter sido uma vitória, coloca a reação da arquibancada pra gente, por favor. Esse jogo, pro torcedor, ele, apesar da vitória... do desempenho que você está falando? Foi terrível. Ganhou, mas não desempenhou nada. Perdeu contra o Botafogo e teve desempenho. Podia ter sido 1-0, mas tinha que chutar 20 bolas e o goleiro fez 10 defesas, salvou o Amazonas. Ok, aí pelo menos você tentou. Mas não foi o que se viu. Gabriel entrou, legal ele ter entrado, se falava tanto nisso, etc. Mas também não viu a bola lá, né? Também não viu a bola, assim como ela não chegava no Pedro. Então, mas ele não raramente viu. É óbvio que tem uma coisa da falta de ritmo, o Gabriel falou disso depois do jogo. Mas, assim, também tem a questão da bola chegar. O Pedro fez o gol, mas a bola não chegava nem para o Pedro, nem para o Gabriel. E a torcida, ela tem uma direção certa para as críticas, né? Ela não vai falar isso pro Gabigol, não vai falar isso pro Pedro que fez o gol. Até porque quando ele entrou, vai falar isso pro Vinha. Estádio. Aí vai sobrar. Normalmente já sobra pro técnico, né? Mas alguns jogadores estão devendo também, sim, com certeza. O Zinho tocou aí, não é só isso. Agora, o torcedor não vai ficar xingando um por um ali, que nem é o caso mesmo. Então, o fato do jogo ser chato, ser moroso, ser burocrático e tal, é sim culpa do Tite. Culpa do Tite. Agora, um pouquinho mais de vontade para jogar, de uma jogada individual, etc. Eu não sei não, eu não sei o que ele vai fazer. Não sei o que ele vai fazer para dar uma injeção de ânimo aí no time. Acho que o Tite já tá pela bola 7? Não, peraí, aí não, né? O Você jogo contrata... do final de semana é complicado, né? É contra o Bragantino fora de casazinho. Mas aí, assim, eu acho que o Tite tem que revisazinho para te passar. Eu acho que ele tem que revisar a rota dele. Ele tem que entender que talvez jogo posicional, com atacantes de lado, não seja a melhor maneira para todos os jogos. Porque, eu repito, não é um trabalho que começou ontem. O Tite vai fazer 7 meses à frente do Flamengo. Ele tem condição de, com o elenco que tem, extrair mais e mudar mais, ter variação de jogo quando houver necessidade. Mas, assim, mandar embora,zinho, aí eu já acho que é loucura também, né? Sem dúvida. Bom, na minha cabeça não passa isso nesse momento, né? A gente tem que saber separar as coisas. A gente está aqui dizendo, eu disse que para mim foi o pior jogo do Flamengo. Porque além de taticamente não funcionar, a qualidade dos jogadores individual também não apareceu e aquela dinâmica, aquela pegada, aquele interesse pelo jogo, sabe? Tá difícil, mas vamos, mais correria, mais pegada, mais iniciativa. Eu não vi no time. E aí não passa só pelo treinador. O treinador é o comandante, ele é o primeiro ali, é o que está armando, ele erra nas substituições,
Eu já falei aqui, a que eu achava mais propícia. Ele abriu mão de ter um meia de articulação, porque nem o Gerson adiantou para ser esse meia, ficou mais por trás ali, né? Depois ele ainda botou o Igor, que é mais volantão. O Alan não estava fazendo um bom jogo, aí ele abriu mão do De La Cruz. O Vitor Hugo, quando entra, já é num momento mais difícil do jogo. Então teve dificuldade de criação e foi lento demais o Flamengo. Aí ele tem que, eu conheço o Tite, ele é motivacional, ele tem que mexer com esse grupo. Aí eu concordo com você. Ele pode buscar um estilo ou um esquema de jogo, treinar mais um estilo de jogo diferente para sair só daquela coisa dos 2 pontas, um meia, 2 volantes e um atacante. Ah, vou com 2 meias agora, vou num 4-4-2 no losango, vou abrir mão de um ponta e trazer um cara mais por dentro. Né? Eu acho que quando tiver o De La Cruz, o Arrascaeta, ele vai pensar nisso. Agora, uma outra para mim é que o time do Flamengo jogou melhor quando o De La Cruz veio mais para trás. Quando ele ficou do lado do Pulgar, esse Flamengo jogou melhor. E sem o Arrascaeta, ele está adiantando o De La Cruz e o Gerson ainda não está num ritmo, ainda não está naquele ritmo que a gente conhece do Gerson. Ele tem que buscar soluções. Aí é trabalho dele. Vamos ouvir, então, o treinador do Flamengo, que vai ter muito trabalho pela frente, jogo complicado com o Bragantino. Tem uma classificação na Libertadores para correr atrás, não se sabe mais se primeiro ou segundo do grupo, e sabe que o time está abaixo do que poderia render, foi o que disse ontem, depois da partida. Todo esse contexto que tu colocou, não fez uma boa partida. E tem que assumir isso, principalmente o processo criativo ofensivo. Teve abaixo. Ele teve... na capacidade de finalização, na capacidade criativa, na largura do campo, nas jogadas individuais, ele teve abaixo. E tem que assumir, e eu estou assumindo essa situação, e nós temos essa consciência, sim, que teve abaixo. Trabalho. Não tem outra forma. Na sequência, quando é uma retomada que tu vem com duas derrotas, Cícero, com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente, o grupo também, humanamente, ele sente. Uma retomada, ela vai te dar uma melhor condição. Ela tem uma retomada de atletas, ela vai te dar como opções. Falando a verdade, então, quando tu tem Arrasca fora, quando tu tem Eric fora, quando tu tem Nico, Varela e que entraram no jogo, a gente tendo cuidados com eles, Nico, Varela e Cebola fora, também perde esse poderio todo, né? E a relação de confiança, ela se perde um pouquinho também. E eu faço agradecimento àquilo que eu fiz pro Gabi lá dentro do vestiário, eu faço publicamente o que ele merece. Não vinha treinando normal, mas a necessidade do jogo, eu entendia que ela era importante ter um jogador do peso dele para trabalhar com dois atacantes, né? Mesmo ele passando bastante tempo. Então ela teve o meu agradecimento em relação a ele, afora toda essa mobilização que ele traz com o torcedor também, esse astral legal. Sem estar treinando o suficiente, mas a necessidade o fez. Eu errei ter colocado ele um tempo tão grande no jogo. Isso foi meu erro. Por quê? Porque um longo tempo fora, e eu expus com todo... Mas a necessidade do jogo, ela faz. E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. E agradeci ele até pela vontade, mas era um tempo menor que ele tinha para o jogo. E eu quis utilizar ele em um tempo maior, até por essa mobilização. Então o erro foi meu, agradeci. Na própria pode jogar com 2, pode jogar ele com 9, pode jogar nessas duas variações. O erro não foi colocar o Gabriel, o erro foi a bola não chegar no Gabriel, Mauro, porque assim, tudo bem, tem a questão de ritmo de jogo, mas se a bola não chega onde ele participa, e ele é um cara que volta para buscar essa bola, também não tem muito o que fazer, né? Ele falou em meia hora, mas em meia hora era a expectativa que todos tinham, inclusive o próprio Gabriel, de jogar, né? Que ele entrou aos 65 minutos. O 18 de segundo. Ele tá assim, se ele começa com o Gabriel, porque ele precisava fazer isso e tal, aí ele talvez tivesse que agradecer lá ao Gabigol, você me ajudou e tal. Eu acho que o Gabigol não saiu cansado porque a bola não chegou. É lógico que ele estava ansioso, queria jogar. Imagina se sai um gol dele lá ontem, que consagração e tal seria. Mas não é isso. E olha o time que entrou em campo. Aí, Tite, desculpa.
Ah, então não ganhou do Amazonas por mais gols porque não tinha um Arrascaeta machucado? Não dá. Ah, porque o Cebolinha não está jogando? Não, você pode falar que o Bruno Henrique não jogou o que você queria. Aí isso tudo bem. Que é um cracaço o Bruno Henrique. Ah, mas hoje ele não foi bem. Então não foi. Então não é porque o Cebolinha não está lá. É porque a bola não chegou no Pedro, não chegou no Gabigol. Meio campo com o Gerson, o De La Cruz. Ah, eu entrei. Azinho, não sei não. Acho que tem justificativas que não... Não justificam. Que não justificam. Não tem. Ontem não tem. Ontem foi o pior jogo, foi as mexidas também. Eu acho que para jogar com o Amazonas, você não precisa ficar com o Gerson e o Alan mais lá atrás. Tanto é que eles eram obrigados a entrar no campo do Amazonas, porque voltava todo mundo. Quem estava armando o jogo eram os dois zagueiros, com lentidão. Então você bota o Gabigol com o Pedro lá, mas com o De La Cruz no jogo, e de repente você abre mão de um desses volantes, você vai ter gente para criar para a bola chegar nesses caras. Pascoalzinho, fecha aí. Só quero dizer o seguinte, eu não acho que houve um erro, não acredito que seja um erro colocar o Gabriel para jogar 30 minutos. Ele é um atleta profissional de futebol, ele não jogava outro esporte não, hein? Ele estava 35 dias sem treinar com os companheiros, mas ele não veio de outra atividade, né? Ele não é um corredor de longa distância, ele não é um atleta de rugby, ele não é essa é a profissão dele, é atleta profissional de futebol. Não tem erro em colocar o cara para jogar 30 minutos, né? Todos os jogadores sabem que pelo menos 30 minutos ele tem que jogar. Todos sabem. Eu já disse aqui muitas vezes, o atleta profissional de futebol é a única profissão do mundo que ganha para treinar. Porque quem escala é o treinador. Para jogar, ele vai jogar se o treinador quiser. Então ele só ganha para treinar. O Gabriel, para mim, estava apto para jogar 30 minutos, na minha opinião. Porque ele não saiu abafado. Não. Ele abafou no primeiro lance, que ele deu aquele pique pro lado do campo, ele abafou. Aí depois ele voltou respirando, vem a câmera nele, né? Vem a câmera nele, vem aqui respirando. Todo jogador abafa no primeiro pique. E eu não acho que houve equívoco, 30 minutos era o suficiente. A bola não chegou, alguns jogadores abaixo da crítica, a tática não foi a correta, a gente pode discorrer sobre muitos assuntos. Mas, desculpa, não contar com os jogadores que estão machucados, com um elenco desse, com a folha salarial dessa, o melhor elenco da América do Sul, Jesus. Bom, aqui hoje eu não precisei falar muito. O Vinha e o Della... Tá aí, galera, pessoal do ESPN FC, o Pascoal, o Mauro Naves, Zinho e a Daniela Boaventura falando desse Flamengo que não tá convencendo nessas últimas partidas. O Flamengo começou muito bem o ano com o Tite ali no Campeonato Estadual, venceu, né? Invicto, não sofreu gols com o time principal, mas na Libertadores, Brasileirão, subiu um pouco mais o sarrafo, mudou também ali os adversários, né? Adversários mais qualificados, e o Flamengo não está conseguindo, né? Jogar um bom futebol. O Tite também não está conseguindo achar soluções para fazer esse time jogar um bom futebol. É um Flamengo pobre ali, tanto faz, né? Na criação, quanto no individual também, né? O Flamengo, a gente vê um Flamengo muito distante daquilo que a gente já viu e daquilo que o torcedor quer, né? Ver esse time jogando, que tem potencial para jogar. O Flamengo tem um elenco recheado com muitos jogadores aí qualificados, craques, jogam muita bola, mas é um Flamengo que está bem distante, né? Daquilo que a gente sabe, né? Que esse time pode jogar. É um time que não tem criação, bola ali da defesa lançada para o ataque. O time sem criação, individualmente não funciona, coletivamente muito mal também, e o Tite não está conseguindo explorar o melhor dos jogadores desse elenco aí, que o Flamengo não está jogando bem, né, nas últimas partidas. Ontem mesmo contra o Amazonas, com todo o respeito ao time do Amazonas, mas é um adversário que o Flamengo tinha que passar por cima, com todo o respeito, mas o Flamengo tem time para amassar o time do Amazonas, e ontem a gente não foi isso que a gente viu, né? O Flamengo fez um golzinho ali e não conseguiu marcar mais nenhum. 1-0, o resultado bem magrinho mesmo, e o Flamengo, o torcedor do Flamengo, né, não está contente, critica com toda a razão, e é claro, a maior crítica dos torcedores é para o Tite. Ele não consegue fazer esse time jogar um bom futebol. O Tite já chegou no Flamengo com alguns torcedores ali, né, já criticando a escolha da direção,
mas ele começou a ganhar moral ali no campeonato estadual. O time estava jogando bem, estava amassando os adversários, mas depois ali da estreia na Libertadores contra o Milionários, que o Flamengo tropeçou, né? Já estreou mal, empatando. Dali para cá, o torcedor começou a pegar no pé do Tite, principalmente por algumas escolhas também, né? Por poupar jogadores, essa questão aí, né, de poupar jogadores em algumas partidas. Poupou na Libertadores, poupou no principal jogo do Brasileiro contra o Palmeiras, que era uma partida que o Flamengo não podia, né, poupar, tinha que ir com força máxima, força total. E tá muito mal nessas últimas partidas. Perdeu o clássico para o Botafogo, jogando muito mal também. Quando o time perde, mas mostra principalmente ali vontade, mostra que tá buscando melhorar, mas é um Flamengo pobre, não mostra evolução e a cada partida, né, parece que está jogando pior. O torcedor está perdendo a paciência, mas é aguardar, né? Eu acredito bastante no Tite, ele é um ótimo treinador, mas é aquele cara, né, que não tem o perfil que o torcedor do Flamengo espera, né? Aquele cara que bota o time para cima, mesmo vencendo por 2, 3 gols, não para de ir para cima do adversário, né? O Tite tem um perfil um pouco mais diferente, mas vamos aguardar as próximas partidas aí e torcer, né, para que dê tudo certo. Muita gente já fala até em troca de treinador, mas nesse momento não seria legal, né? Justamente agora, com as competições em andamento, trocar de treinador, acho que não seria uma boa agora nesse momento. Mas deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você acha? Concorda com o que o pessoal falou aí no vídeo? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.